Filipenses 1,12 diz o seguinte: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, que pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Verso 19. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas é que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos por este momento de louvor que nós tivemos, de adoração, Pai. E agora eu te peço que o Senhor venha mais um momento entre nós, Deus, que toda a nossa atenção, o nosso coração, Pai, esteja centrado naquilo que a Tua Palavra tem para nós, Deus. E que Cristo possa nos guiar, o que Ele quer falar individualmente, como igreja, a partir deste momento, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso tema hoje é crescendo em meio à adversidade. E quando eu comecei a estudar esse tema, eu lembrei de uma frase que eu não tenho ideia de onde eu li, mas que ela falava assim, que as maiores árvores não crescem em jardins protegidos, mas em montanhas expostas ao vento. E essa verdade, ela se aplica muito bem à vida cristã, porque a gente só vai se desenvolver através dos desafios das nossas vidas, através dos problemas, por mais que não sejam fáceis, através das lutas que nós vamos enfrentar, e elas vão vir, mas vão ser elas que vão nos fazer crescer. Nós não iremos crescer na comodidade de uma sombra, mas sim diante dos ventos, das tempestades, dos desafios que vão vir. É nas pressões, nas perdas, nas frustrações, naquele momento difícil, que Deus vai usar para te fazer crescer e evoluir diante dele. Só que hoje, não só a nossa geração, mas já tem um tempo que o mundo tem criado pessoas que não podem se frustrar. Alguns pais criam crianças em umas bolhas onde aquela criança não pode nada dar errado. Ela ficou em 15º no campeonato, mas não, dá uma medalha para o meu filho, de participação aqui. Não, porque ele participa, dá alguma coisa. Meus irmãos, eu não tenho filhos, mas eu convivo com o resultado desses pais, com pessoas e adultos que se tornam extremamente mimados, que nada pode dar errado, nada pode falhar, nada pode sair do controle. Por quê? Porque meu pai e minha mãe falaram que nada vai dar errado para mim. Só que o mundo real não é assim. As coisas vão dar errado, você pode ter certeza disso. E a nossa geração vive, então, essa idolatria ao conforto. Ah, eu não estou gostando, eu me demito. Ah, não tem desafio. Se não está do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Então, nós buscamos resultados rápidos, caminhos fáceis, um crescimento sem custo, só que maturidade não tem nada a ver com isso. A maturidade, principalmente o crescimento espiritual verdadeiro, aquele onde você deixa de ser quem você era, onde o seu ego é esmagado, onde o seu coração é transformado, esse crescimento tem um custo. E o custo é extremamente alto. Só que nós não queremos pagar esse preço. Por quê? Porque eu quero evoluir rápido. Eu quero que com 16 anos, eu tenho quase isso, a gente já esteja maduro, a gente já quer estar completo em tudo que a gente faz. A gente acha que com 18 nós somos perfeitos. Eu entendo tudo da minha vida. Meus irmãos, eu tenho 33 anos. E às vezes eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. E faz parte. É a vida. E a gente precisa entender isso. Que existe um preço que precisa ser pago. E Cristo, Ele vem para nos moldar na adversidade, nesse problema, nesse momento difícil na nossa vida. A gente goste disso ou não. E existem lições que a gente só vai conseguir entender que Cristo quer nos ensinar quando a gente silenciar todo o barulho que está ao nosso redor. C.S. Lewis gostava de falar que é no silêncio das dores que o megafone de Deus grita, que Ele vem despertar um mundo que parece que está surdo.
Então é quando tudo que eu acredito que eu sei fazer, tudo que eu acredito que eu sei explicar, cai por terra. É nesse momento que Cristo vem e me mostra o que realmente deve ser feito e como deve ser feito. Esse trecho que nós acabamos de ler, quando Paulo escreve para os Filipenses, Filipos, que foi a igreja que Paulo plantou na sua segunda viagem missionária, quem foi na EBD dos jovens já aprendeu tudo isso, venha na EBD, e Paulo, amém. E Paulo, naquele momento, é aquela viagem onde o cárcere se abre, que lá o guarda vai e fala, meu Deus, fugiu todo mundo, vou me matar. E Paulo fala, não se mata, a gente está aqui. Lá onde teve a conversão de Lídia, é a primeira igreja da Europa. Então, uma igreja que Paulo já conhecia bem há algum tempo. Ele então escreve para essa igreja preso em Roma. E ele estava preso de uma forma um pouco diferente. Por ser cidadão, por que Paulo estava lá? Vamos lá, EBD. Por que Paulo estava lá? Paulo tinha sido preso pelos judeus lá em Jerusalém. Só que ele tinha falado, não, eu quero ser julgado por César porque eu sou romano. E ele falou, ok, você é romano, então a gente vai te levar para ser julgado em Roma. Então Paulo foi até Roma ser julgado e ele teve o direito de ficar preso numa casa. Por ser cidadão, ele podia ficar lá nessa casa pagando o aluguel do próprio bolso, só que ele tinha que ter um soldado com ele 24 horas. Então Paulo tinha um soldado que ficava preso a ele ou por uma algema nas mãos ou nos pés. Por isso que Paulo várias vezes repete das algemas que ele tinha. E alguns estudiosos falam que de 6 em 6 horas trocavam os turnos dos soldados. Então por isso que fala que a guarda pretoriana sabia que ele estava falando de Cristo, porque a guarda estava com ele 24 horas. E Paulo não ia perder a chance de evangelizar cada soldadinho que sentasse ali do lado dele. E é incrível como Paulo está escrevendo de uma prisão. Só que o tom da carta não parece um tom de uma prisão. Parece uma carta de alegria. Alguém que está satisfeito com o que ele fez. E é tão incrível que a carta de Filipenses ela é chamada da carta da alegria. Devido ao tom alegre, reconfortante que Paulo escreve. Então, em vez de reclamar do que estava acontecendo com ele, como alguém derrotado, alguém preso, alguém sem chances, Paulo escreve, não, irmãos, vamos ter força, vamos nos animar, porque ele entendia o propósito atrás daquilo. John Stott, ele fala que a fé cristã, ela não é uma fuga da realidade, mas ela é uma nova maneira de interpretar essa realidade. É entender que aquilo que nós estamos vivendo pode ser visto pelas lentes do Evangelho. E como nós vamos aplicar isso que é o grande desafio. Paulo, em momento nenhum, ele negou a dor que ele estava sentindo. Ele nunca falou, não estou sentindo dor, não estou incomodado por estar preso. Mas ele via Deus enxergando, e ele enxergava Deus através de cada dor que ele passava. Então, quando nós queremos amadurecer, queremos crescer, falo, nossa, eu vou ser igual Paulo, se eu for preso eu vou ter ânimo. Meu irmão, não vai. Porque você pede paciência para Deus, mas quando Deus manda aquele atribulado para ficar na sua cabeça o dia inteiro, qual que é a primeira coisa que você faz? Ai, sai daqui, não aguento mais, pelo amor de Deus, Senhor, eu não quero mais paciência, muda, quero outra coisa. Você fala, Senhor, eu quero fé. Deus, você quer fé? Ótimo. Deus te dá um teste que você tem que acreditar em tudo que você pode. Você já desaba, chora, fala, eu não consigo, não vai dar. Você pede, Senhor, eu quero esperança. Deus fala que você tem que confiar em algo que você não tem ideia do que vai acontecer. Você perde seus caminhos, sua direção, você fica no escuro. Fala, Senhor, vamos mudar aí, me dá outra coisa aí. Deus nos molda através de desafios. Só que a gente não quer esses desafios. E a gente entra no paradoxo. Eu quero amadurecer, quero crescer, mas não quero passar por esse processo. Mas a gente precisa entender que Deus, na sua sabedoria, Ele vai nos conduzir por esses caminhos, para que eu e você possamos amadurecer, por mais difíceis que sejam. E assim foi também com Paulo. Ele foi amadurecido naquela prisão. Ele aprendeu que Deus não desperdiçou nenhuma dor que ele passou. E Paulo passou por muita dor, você pode ter certeza disso. Se teve uma coisa que esse Paulo passou, foi isso. Cada lágrima, noite escura, abandono, solidão que Paulo sentia, com certeza ele entendia que tinha algo a mais por trás daquilo que Deus estava fazendo. E quando a gente olha por toda a Bíblia, a gente vê Deus usando adversidades com o seu povo. José foi jogado lá, vendido pelos irmãos, sofreu, foi preso, depois se tornou governador do Egito. Daniel foi jogado na cova dos leões, depois foi honrado por Deus. O próprio Cristo sofreu no Getsêmani, sentiu o peso do mundo sobre as costas dele e foi honrado por Deus. Entenda que o peso da dor é muito grande, mas o alívio depois é muito maior. O que Deus guarda para nós após a dor é incrível, só que você tem que suportar o processo. Você tem que suportar o passo a passo, o dia a dia, por mais difícil que seja. John Piper, ele tem um livro muito bom, se você nunca leu, leia. Chama Não Desperdice a Sua Vida. É um livro de 2003.
Gabriel não gosta de ler, assista a pregação dele, tem várias com esse tema. Gabriel não gosta de pregação, pega um corte de 5 minutos dele falando sobre isso, escreve lá, John Piper, não desperdice sua vida, é excelente. E ele fala assim, muitas vezes Deus está fazendo 1000 coisas em nossa vida, e por você não estar muito atento, você presta atenção apenas em uma ou duas delas. O que isso significa? Que o nosso processo envolve tantas coisas ali, que no final das contas a gente fala, Deus não está fazendo nada, Deus está fazendo só aquilo. Mas às vezes Ele está trabalhando todo mundo ao seu redor. Todas as coisas estão sendo trabalhadas, mas a gente está tão desesperado em ver um resultado rápido que a gente não vê. A gente não percebe como Deus trabalha em nosso favor. E Paulo entende isso muito bem quando ele escreve aos Filipenses. Ele fala que ele não está preso apesar do Evangelho, mas por causa do Evangelho. Enquanto o mundo vê só algemas, Paulo vê uma chance de pregar o Evangelho de uma nova forma, de uma forma diferente. Enquanto todo mundo podia achar que era o fim da linha, Paulo remolda aquilo lá, lógico que é com o Espírito Santo guiando, e vê todo um mundo novo. E da mesma forma que Paulo descobriu isso, nós também podemos descobrir. Porque a maturidade cristã nunca vai ser uma ausência de problemas. Nunca vai ser. Toda vez que eu prego aqui, eu falo, problema não vai faltar. Você pode dormir tranquilo que amanhã vai ter um na sua porta batendo. Fica tranquilo. Só que a forma que nós vamos passar por esses problemas é que faz toda a diferença. A forma que nós vamos desafiar, que Deus vai nos desafiar, faz toda a diferença. A gente não pode ter medo de confiar nesse Deus que nós conhecemos tão bem. E com isso que eu compartilhei agora, eu quero trazer para os irmãos 3 lições extremamente preciosas que nós aprendemos com Paulo nesse trecho. Não é longo, mas nesse trecho que nós estudamos. A primeira dela é que a adversidade revela o que realmente governa o nosso coração. O que mais impressiona em Paulo é o foco que ele tinha. Paulo tinha um foco em Cristo tão grande que nada mais para ele importava. Tudo que ele fazia revelava Cristo. Mostrava que o que estava dentro dele era Cristo o tempo todo. E a adversidade não apenas testou a fé de Paulo, mas sempre mostrava o que estava dentro de Paulo. Paulo mostra então que a forma que nós reagimos aos problemas revela quem nós somos. Porque a adversidade, ela funciona como um espelho. Quando o problema vem, aí você revela quem você é. Aí eu revelo quem eu sou. Porque, meu irmão, quando está tudo bem, é muito fácil ser cristão. Quando o meu emprego está lindo, eu entrego o Senhor, eu entrego minha vida. Quando os meus filhos estão na igreja, a minha família é do Senhor. Quando o meu carro está funcionando, glória a Deus pelo meu carro. Mas e quando o carro para? E quando o filho rebelde para de vir na igreja? E quando dentro de casa é só briga, não tem nem mais oi, nem bom dia? Aí não é mais fácil, né? Aí começa a vir a problemar. Fala, Senhor, cadê o Senhor que estava aqui? Aí você para de cantar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você começa a reclamar. Por quê? Porque aquilo que você internalizou é que ser cristão é que tudo vai dar certo. Que ser cristão é que tudo vai ser lindo na minha vida. Só que isso não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é aquele que fala que os problemas vão vir e que você precisa se adaptar a cada um deles. Porque é nas horas que tudo desmoronam é que a gente vê onde que está o nosso alicerce. Se o meu alicerce está no meu trabalho, na hora que eu for demitido, tudo desmorona na minha vida. Se o meu alicerce está nos meus planos, se alguma coisa sai fora do que eu esperava, tudo desmorona. Se o meu alicerce está nos meus filhos, na minha família, se tudo der errado, tudo vai desmoronar. Por isso que Paulo, ele tinha confiança numa só pessoa, que era na pessoa de Cristo. Ele sabia que as circunstâncias não iriam, como eu posso dizer, não iriam ir sempre no caminho que ele queria, mas ele sabia que Cristo estava no controle de tudo. Porque a estabilidade, muitas vezes, ela é confundida com fé. Eu falo, nossa, eu estou tão firme na igreja, na verdade, você só criou uma rotina. Você vai na igreja porque é legal, as pessoas são legais, a pessoa é bonito, a música é legal, você só vai por isso. Você confunde a confiança que você tem em Deus em conforto. Ah, eu estou tão confiante, por quê? Porque você sabe que antes a sua vida já estava funcionando. Só que quando tudo desmorona, é que essa fé realmente prova quem nós somos. O cárcere para Paulo podia ser um momento onde ele ia desistir de tudo. Que ele ia falar que não dá mais, mas ele pega e transforma aquilo em algo novo. Porque, meu irmão, quando o problema vem, aquilo que está dentro de nós vai sair, vai mostrar quem nós somos. Quantas vezes você já foi no hospital e aquela pessoa que estava deitada na cama tem uma fé tão grande que você sai de lá renovado? E não é aquela fé falsa, sabe aquela pessoa que só se agarra em Cristo quando o problema vem?
não vai na igreja, mas veio o problema, ela vem no culto domingo, quinta vem na roda de oração, vem na oração das irmãs, ela começa a participar dos valentes, das plenas, de tudo, porque agora tem problema e vem, mas não, é aquela pessoa que é firme realmente. Você vê a fé de Cristo nela, você vê que o olho dela parece que está até brilhando mais, e ela está doente, não faz nem sentido, mas por quê? Porque o que está dentro dela é a fé, é uma fé verdadeira, uma esperança em Cristo. Já existem outras pessoas que quando vem um problema, fica uma pessoa amargurada. Porque ela fala, Senhor, por que comigo? Tanta gente para passar por problema aí, tanta gente para ter coisa ruim, vai ter logo comigo? Não, está tudo errado. Por quê? O que está dentro dela é a amargura, a dor, a inveja. Porque a dor, os problemas, eles não criam quem nós somos. Ela simplesmente revela aquilo que está dentro de nós. E Paulo entende isso, a prisão nunca mudou Paulo, só revelou ainda mais o amor que ele tinha por Cristo, a dedicação que ele tinha pela palavra. E o Senhor vai permitir que nós passemos por certas situações, não para nos castigar. Entenda isso, às vezes um irmão está passando por alguma coisa, o que a gente fala? Pecou. Com certeza pecou, tenho certeza, às vezes não é, meu irmão. Às vezes é algo que Cristo preparou para aquela pessoa evoluir. Evoluir não é uma palavra muito boa, né? Se desenvolver, para aquela pessoa crescer, para aquela pessoa talvez render aos pés de Cristo as coisas que não estão rendidas. Amadurecer em pontos que não foram amadurecidos ainda. É para aquela pessoa entregar tudo aos pés do Senhor. Por isso que às vezes Cristo vai bater em pontos que doem na sua vida. Para você revelar aquilo e falar, realmente, Senhor, isso não está entregue a Ti, eu vou entregar agora, nesse momento. E quando nós enxergamos o nosso coração, quando nós vemos esse reflexo de quem nós somos, nós começamos a enxergar o nosso propósito de outra forma. E é aqui que a gente entra na nossa segunda lição. A diversidade, ela redefine o nosso propósito. Quando Paulo é preso, ele diz o seguinte, mas que importa? O importante é que Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro e continuarei a me alegrar. Paulo mostra que mesmo em meio à dor, Deus estava mexendo nas prioridades dele. Porque antes, Paulo podia pensar que o poder estava nele, na pregação dele, nos lugares que ele ia. Só que Deus redefine e fala, o poder está na palavra. O poder está em Cristo. E isso vai acontecer você estando preso ou solto. Irmãos, isso é tão incrível que as cartas do cárcere, como alguns chamam, são as cartas mais poderosas que a gente tem no Novo Testamento. Efésios, Filipenses, Colossenses. São cartas que foram escritas na prisão, e mesmo assim elas têm um impacto gigantesco na igreja até hoje. Mesmo Paulo tendo seu propósito mudado, é naquele momento que ele redefine tudo aquilo que ele estava vivendo. Porque a adversidade, ela nos obriga a encarar o que realmente importa. Muitas vezes a pessoa fica doente para ir realmente ela ver, eu tinha que valorizar mais minha família, né? Eu acho que eu tinha que passar mais tempo com os meus amigos. Depois de quase morrer, que ela percebe isso. Por quê? Tudo que você tinha, você vê que não tem valor. Talvez a sua agenda está tão cheia, tão lotada, que você não está tendo tempo para aproveitar a sua vida. Talvez as suas prioridades são tantas que nada se torna mais prioridade. Porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. Se tudo é importante, nada é importante. A dor às vezes vem para calar a sua mente, para você entender que existem pontos que são cruciais na sua vida e existem pontos que não são. Existem coisas que você precisa abandonar. Você precisa deixar de lado para que o seu propósito seja cumprido da melhor forma possível. E a gente precisa entender que Deus é tão soberano naquilo que Ele faz, que Ele vai usar uma situação que parece ruim para se tornar uma coisa maior. O próprio Paulo fala, não interessa, o importante é que eles estão pregando o Evangelho. É por vaidade, é por inveja, ótimo, mas o Evangelho de Cristo está sendo pregado. É mais ou menos aquilo que ele escreve também lá em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Isso não quer dizer que as coisas são boas em si, mas que Deus transforma aquilo na sua soberania para algo melhor para cada um aqui. Agora, o que vai ser é muito individual. Cada um vai ver uma forma diferente de Deus agir na vida. Só que você precisa abrir os seus olhos. E você só vai abrir os olhos quando você entender o seu propósito. E às vezes a dor vai fazer você parar e redefinir sua rota. Falar, não é por aqui que eu tenho que ir. Eu preciso mudar esse caminho que eu estou vivendo. John Piper, mais uma vez, John Piper gosta de falar muito sobre sofrimento. Ele fala que todas as nossas dificuldades, elas são planejadas para tornar a nossa fé mais forte, para nos fazer depender mais de Deus. Ou seja, o sofrimento não é um acidente que Deus está tentando consertar ali. Meu Deus, o que eu faço? Na verdade, é um instrumento que Ele usa para realinhar o nosso coração. Ele usa para redefinir tudo que nós fazemos. E Paulo usa aquele momento de forma perfeita. Assim,
Tudo que está acontecendo conosco, muitas vezes é só para Deus mostrar, o plano que eu tenho para você não é esse. Você fala, Senhor, mas era meu sonho fazer isso. Ele vai falar, não é mais. Eu estou te dando um novo sonho, eu estou te dando uma nova direção. Só que você vai ter que passar por um perrenguezinho antes, para você entender isso. Porque o caminho nunca vai ser fácil. Deus sabe que cada um de nós deve sofrer para sermos conformados à imagem de Cristo. E isso dói. Irmãos, entendam, eu não estou falando que sofrer é bom, que sofrer é legal. Não é. Ninguém quer sofrer. Se você conhece alguém que gosta de sofrer, por favor, manda essa pessoa se tratar, porque não é normal, mas eu estou falando que é necessário. Não tem para onde correr. Vai fazer a gente sofrer, chorar, se espernear, mas vai ser o melhor que Cristo tem para nós, por mais difícil que seja. No fundo, a adversidade vai te fazer uma pergunta. Você vive para quem? Você vive para quê? Você entender qual é o seu real propósito aqui na Terra. A fé madura, ela entende que por mais que os caminhos sejam tortuosos, são os caminhos que Cristo escolheu para nós. É o melhor caminho que eu poderia seguir. Mesmo que eu não fizesse nenhuma dessas escolhas por mim mesmo, eu entendo que Cristo escolheu por mim. Quantas coisas você já fez e você fala, não fui eu que fiz isso de forma nenhuma. Eu sei que é Cristo que está me levando. Quantas escolhas você fez e você fala, por mim mesmo eu não faria, mas eu sei que Cristo está fazendo. E tudo isso é para a glória e para a honra de Deus. Isso nos leva à nossa terceira lição. Primeiramente, a gente já entendeu que a gente vai ter um coração redefinido. A gente já entendeu que a nossa base tem que estar em Cristo. E agora a gente vai entender que a adversidade, ela reflete Cristo ao mundo. Quando Paulo chega lá no verso 20, ele diz o seguinte: meu desejo ardente é que a esperança de Cristo seja engrandecida no meu corpo, seja pela vida e seja pela morte. Olha que interessante, Paulo não está pedindo para ir lá livrar ele da prisão. Paulo não está pedindo explicações de por que ele está lá. Porque, na verdade, ele já devia até entender, porque quando você lê o livro de Atos, um profeta já tinha avisado, Paulo, você vai preso para Roma. Ele já sabia que ele ia passar por aquilo. Ele não está pedindo para as coisas voltarem ao normal, mas ele fala que Cristo seja visto em mim. Que Cristo seja visto no meu corpo. E isso daqui não é algo místico, mas é Paulo falando que eu seja um exemplo do que Cristo é. Que as minhas ações, as minhas palavras, tudo que eu fizer, reflita quem Cristo é. Irmãos, nosso trabalho, nosso dia a dia, na nossa escola, tudo que nós fizermos tem que ser voltado para Cristo. Gabriel, mas é muito difícil. É muito difícil. Porque a luta é grande, os atribulados estão lá, os filhotes de fariseu é o dia inteiro. Eles vão tentar te tirar do foco. Mas Cristo diz, continue, é por mim, é algo maior do que você mesmo. E quando Paulo diz isso, ele revela uma verdade que é algo tão precioso, é porque o que acontece? Eu vou sair um pouco aqui. Normalmente, quando a gente vê adversidade, problema, ela vira como uma barreira. Já viram isso? Você está caminhando na sua vida, quando você tem um problema, é como se virasse uma barreira, uma parede na sua frente. Você para, você fica desesperado, fala, o que eu faço? Não vou conseguir passar. Só que Paulo, Cristo moveu tanto o coração dele, só pode ser o Espírito Santo, que diante do problema, ele vê como se tivesse uma janela ali. Falando, esse problema não vai me parar. Esse problema, ele pega Cristo. Gente, vocês entenderam? Ele pega Jesus e fala, Jesus, brilha aqui. Esse problema vai ter uma janela onde Cristo vai brilhar através da minha vida. Não por mim, mas por Cristo. Ele então vê um problema não como algo que vai paralisá-lo, mas algo que vai servir como um trampolim para que Cristo seja conhecido. E só o Espírito Santo faz isso nos nossos corações. Só Ele consegue transformar as nossas vidas. Porque enquanto nós olhamos a dor como algo paralisante, Paulo vê a dor como algo único e uma chance de engrandecer Cristo ainda mais. Quanto mais satisfeitos nós estamos no nosso sofrimento, mais glorificado Cristo vai ser em nós. E é uma realidade, às vezes, muito difícil de entender. Mas é através das nossas vidas que Cristo será transformado nas pessoas. Às vezes, um olhar cansado, mas que continua confiando, é um testemunho muito maior do que uma pessoa que nunca passou por nada. Falar, eu sou cristão há 10 anos, nunca tive nenhum problema. Ou você não é cristão, ou você está mentindo. Só tem duas explicações. Paulo entende que um cristão, ele sofre confiando em Cristo. Ele passa por problemas, mas perdoando aquele que os tem machucado. E ele sofre esperando e sabendo que Cristo vai resolver aquilo ali. Como? Eu não sei. Mas que ele vai vir em favor dos seus.
Precisamos entender que a dor nunca vai ter a última palavra. É Cristo que tem a última palavra. E Paulo, ele completa dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, vocês conseguem ver como Paulo era imparável? Ninguém conseguia parar Paulo. Paulo não considerava mais nada dessa terra valioso. Ele falava, para mim não vale mais de nada aqui, vocês podem me bater, me jogar, eu vou continuar falando de Jesus. Eu vou nas sinagogas, quando eu estiver preso, eu vou falar de Jesus. Isso é algo tão real, é algo tão central na vida de Paulo, tão presente, que nada o ameaça. Cristo é tão poderoso para Paulo, que essa vida não vale de mais nada. Então, se eles prendessem Paulo, ele, ótimo, eu falo para quem me prendeu. Se você soltasse Paulo, ótimo, eu falo nas ruas. Se você matasse Paulo, ótimo, já vou conhecer meu Senhor. Tudo para Paulo estava bom. Olha o nível de dedicação que esse homem tinha com Cristo. E só consegue viver isso alguém que já entregou tudo aquilo que tem para o Senhor. Quando Jesus deixa de ser uma parte do nosso dia, ele se torna todo o nosso dia. Algumas pessoas tratam Cristo só como um pedacinho do dia, quando na verdade ele deveria ser tudo aquilo que nós temos. Não só uma parte, não é só a cerejinha do bolo, ele é tudo. Digno de tudo que nós temos nessa terra. Pastor Paul Washer, ele diz que é necessário um grau maior de sofrimento para conduzir um homem a um grau maior da presença de Cristo, por mais difícil que isso seja. E Paulo viveu exatamente isso. A prisão não destruiu a fé de Paulo. A dor não apagou a sua voz. E a ameaça não paralisou, amadureceu Paulo. E tudo isso transforma Paulo na maior vitrine de Cristo que a Bíblia já viu. Ninguém pregou tanto e falou tanto de Cristo quanto Paulo. Paulo, quando ele é convertido, ele passa 3 anos aprendendo mais quem era Cristo, para que ele pudesse pregar sobre esse Senhor, sobre aquele que mudou a sua vida e todo o caminho. O assassino agora se torna o maior apóstolo que a Bíblia já viu e que a história conta. E talvez hoje, eu e você, nós estemos passando por algo que a gente nunca pediu. Fala, Gabriel, esse problema eu não sei de onde veio, eu nunca pedi isso, eu sou legal, eu vou na igreja, eu trato o pessoal bem, mas eu estou com uma problemada na minha vida, eu não sei de onde veio. E realmente, às vezes, você nunca vai entender isso. E talvez parece que esse problema tem sugado as suas energias, tirado tudo que você tem, o seu ânimo, você não quer fazer mais nada. Mas saiba que Cristo, que sustentou Paulo, vai te sustentar no meio disso. Amém. Eu não tenho ideia do que você está passando. Eu não tenho ideia do que é, mas eu sei que Cristo pode ser glorificado. Pode ser um diagnóstico, pode ser algum problema familiar, pode ser um problema financeiro, não importa. A luz de Cristo, ela vai brilhar no silêncio da enfermidade e da dor. Porque é para isso que nós estamos aqui. Entender que a graça do Senhor vai florescer nas prisões. Que ela vai vir sobre nós de uma forma que nós não vamos entender. E esse é o ponto. Quando Cristo se torna tudo para nós, até a dor se ressignifica e se torna um lugar de encontro com Deus. Por mais que nós não possamos entender a Cristo. E para concluir, nós precisamos entender que quando Paulo chega no final, lá no verso 29, eu não li, mas vou ler com vocês. Ele fala assim: foi concedido a vocês, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. A palavra concedido aqui tem a mesma raiz da palavra graça. Significa que é uma graça que Deus dá no sofrer por Cristo. Ele fala, olha só que privilégio você tem, entregar a sua vida pelo Senhor. E não que o sofrimento seja bom, como eu já falei. Irmãos, a dor dói. A perda machuca, a espera cansa, a incerteza pesa os nossos ombros, mas Paulo mostra que a graça de Deus é tão profunda, tão soberana, tão surpreendente, que ela alcança lugares onde a gente achava que não alcançaria. Que ela pega em partes da nossa vida que você fala, não, o Senhor não vai se importar com isso, Ele se importa. Ah, mas o Senhor não vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de você. Não interessa qual área. Eu lembro quando eu era criança, uns 2 anos atrás, e eu lembro que eu pensava que eu não podia orar por tudo. Eu pensava que eu não podia entregar tudo nas mãos do Senhor. Só que eu entendi que se eu não entregar tudo, a minha vida não está entregue nas mãos de Cristo. Então, desde o mais simples até o mais complexo da sua vida, ela deve estar nas mãos do Senhor. E no fundo, Paulo entende que nós não devemos fugir das adversidades. Ele entende que nós crescemos dentro da adversidade. Por quê? Porque Cristo não nos abandona na adversidade. Você nunca vai passar por ela sozinho. Você vai passar com o Senhor. Como diz aquela música, passando pela luta e dando glória a Deus. Não lembro quem é o filósofo. Quem que é o filósofo? Passando pela prova. A luta e prova é a mesma coisa. E meu irmão, talvez você não consiga ver uma saída disso tudo.
Talvez você não consiga ver a solução agora. E está tudo bem. É Lázaro? Deus o tem. E está tudo bem. Porque a maturidade não é entender tudo que está acontecendo. É confiar em tudo que está acontecendo. É não ter o controle de tudo, mas descansar que o Senhor tem o controle da sua vida. Saber que o sofrimento, Ele trabalha para nós. Por mais que a gente não entenda, por mais que doa isso. Jesus conduz a sua e a minha história. E tudo está no lugar exatamente onde Ele quer que esteja. E no tempo oportuno, você vai entender por que daquela dor, por que daquele problema. Às vezes o Senhor quer te levantar num ministério que só pode vir através de traumas, por mais difícil que isso seja. Quantas pessoas você conhece que tem um ministério extremamente poderoso, mas que veio através da dor? E não viria de outra forma, e não seria fácil vir esse ministério. Então que Cristo seja engrandecido nas nossas vidas. Na alegria, na dor, na cura, na espera, na resposta ou no silêncio. Quando tudo se cala, que Cristo seja engrandecido em nós. Porque no fim de tudo, meu irmão, não é sobre vencer as adversidades, é sobre se parecer com Cristo no meio delas. E que o Senhor possa guiar os nossos corações e as nossas mentes. Que possamos nos acalmar e dizer: Senhor, por que disso? Por que é tão difícil? Por que dói tanto? E ter certeza que às vezes pode demorar a resposta, mas ela vai vir. Deus não deixa os seus filhos desamparados. Você pode ter certeza disso.